Mas agora vamos falar... Bem, temos recebido alguns fisioterapeutas ao longo destas temporadas de Madeira Viva. Já percebemos um pouco do que fazem, seja numa vertente esportiva, numa vertente de reabilitação. Mas agora vamos desformatar a coisa. Com a nossa próxima fisioterapeuta, a Carolina Caldeira, vamos perceber como é que podemos atuar numa vertente preventiva, não é? Porque também é importante prevenir do que remediar. Certíssimo. Boa tarde. Obrigada por cá vir. E eu quase desafio o nosso público, pode ser? Sim, claro que Se sim. também tiverem dúvidas para colocar, seja em cuidados posturais, algum problema que sente que também não sabe como resolver, ligue para 291-709-133. Pode ser que a nossa fisioterapeuta aqui em estúdio consiga ajudar a sanar esta dor, porque a pior coisa que existe é o desconforto até enquanto trabalhamos. Exatamente. Portanto, os fisioterapeutas são profissionais da área da saúde que atuam essencialmente no movimento e na função. Eles podem atuar, e bem, como a Sofia dizia, em diversas áreas, desde a cardiorrespiratória, à neurologia, à musculoesquelética, e podem atuar não só na promoção da saúde, como na prevenção, também no tratamento e na reabilitação. Como tal, os fisioterapeutas podem e devem atuar na saúde do trabalhador. Como é que isto pode ser feito? Portanto, os trabalhadores, geralmente, a depender também do tipo de trabalho que possam fazer, podem ter lesões, nomeadamente e na maior parte das vezes musculoesqueléticas. Nós sabemos que mais de 15% das lesões causadas no local de trabalho têm a ver com a área de trabalho e muitas vezes porque o local de trabalho não está adaptado para o trabalhador. Portanto, não é só os desportistas que se lesionam. Não. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode lesionar, faz parte do processo da vida e é precisamente aí que os fisioterapeutas podem intervir e podem ajudar. No trabalho, é preciso também ter atenção a que haja um certo equilíbrio entre a carga de trabalho e a capacidade do trabalhador. Eu gostaria de mostrar um primeiro esquema, lá para casa, que mostra precisamente esta questão. Claro que a carga de trabalho tem a ver também com as exigências do trabalho. Todos os trabalhos têm exigências diferentes. Não será certamente a mesma exigência trabalhar sentado ou trabalhar na construção civil. Portanto, são trabalhos completamente diferentes. Mas é preciso haver este equilíbrio entre a capacidade do trabalhador e a carga de trabalho para que não existam problemas de saúde. Até porque se passamos muitas horas sentados, quer dizer, as mazelas também surgem. Claro que sim. Começam a aparecer problemas de saúde e aí é que está o problema, é que havendo problemas de saúde os trabalhadores começam a faltar ao trabalho. Há aqui o chamado absentismo laboral, que tem custos diretos e custos indiretos, não só para as empresas, como também para o nosso Sistema Nacional de Saúde e também para o próprio trabalhador, que vai acabar por não poder trabalhar devido a esse problema de saúde. A própria entidade patronal devia ter direito à formação para com poder gerar a melhor condição e para poder melhorar as condições também de trabalho dos trabalhadores. Às vezes não sabem como fazê-lo, fazem pelo melhor, mas... Há várias empresas que já investem nisso e já têm fisioterapeutas a trabalhar para elas, algumas ainda não, mas chama a atenção que se calhar pode ser uma boa forma de reduzir custos e de evitar que haja absentismo laboral. A maior parte das lesões que ocorrem no trabalho são lesões do foro musculoesquelético. Elas têm aumentado com o passar dos anos, porque também os níveis de exigência no trabalho acabam por ser cada vez maiores e cada vez superiores. Eu gostaria de explicar um bocadinho quais é que são as lesões que são mais frequentes e até preparamos uma imagem para esse efeito. Claro que, como eu dizia, se eu trabalhar sentada vou estar muito tempo com posições estáticas. Se eu trabalhar, por exemplo, na construção civil, vou pegar em cargas mais elevadas. Ou se eu trabalhar, por exemplo, como esteticista ou como cabeleireira, se calhar vou fazer movimentos mais repetitivos. E todos estes tipos de trabalhos, são trabalhos completamente diferentes, podem gerar lesões também completamente diferentes. Por exemplo, na coluna cervical e nos membros superiores, a dor cervical. Quem é que nunca teve uma dor cervical depois de estar imenso tempo ao computador? Se calhar porque o computador não estava correto. É ele que não está ou somos nós que temos que mudar o nosso nível de olhar? Também. E já iremos até falar nisso. Existe uma medida, existe uma distância adequada para estarmos à frente do computador. Aquilo que é recomendado são entre os 40 e os 75 centímetros de distância do ecrã, porque é aquela distância é que nós conseguimos ter um melhor alcance visual. E é a distância também é que a nossa coluna cervical se encontra numa melhor posição. Só assim podemos evitar tendinites também, nos ombros, tendinopatias, às vezes as chamadas as contraturas, quando as pessoas dizem que estão com uma contratura, seja nos trapézios, seja nas costas, desconforto, tensão na região cervical. Também é muito importante, por causa da nossa coluna lombar, a forma como nós nos sentamos, por exemplo, não só como nos sentamos, a forma como levantamos pesos, porque senão depois podemos ter dores lombares, hérnias, prolapsos de discos, ciáticas, dores ciáticas, portanto são todas questões que estão associadas muito ao trabalho.
Se falarmos agora um bocadinho mais da mão, na mão... Mas ainda estamos no computador, Carolina. Sim, vamos sim. continuar. Portanto, Podemos ir ao computador primeiro. Não é? Podemos ir ao computador mas imaginemos, eu estou aqui, ok, tenho esta tal distância dos 50 a 70 centímetros, não é? Mas agora em termos da altura da minha cadeira em relação ao computador. A altura deve ser feita e deve ser vista de acordo com o alinhamento dos joelhos em relação ao chão. Portanto, nós devemos manter uma postura correta e os joelhos devem manter um bom alinhamento. Os joelhos, as ancas e os ombros. Depois, nós devemos ter também atenção à posição da coluna, que deve ser adaptada de acordo com a cadeira. E a curvatura da coluna tem que ser adaptada com a cadeira. E aqui é muito importante chamar a atenção para a escolha da cadeira. As melhores cadeiras são aquelas que têm apoio lombar. Nem todas as cadeiras têm apoio lombar. Os apoios lombares podem ser comprados separadamente ou também podem ser feitos em casa com a ajuda de uma toalha ou a ajuda de uma almofada e depois consultando um fisioterapeuta poderão ter alguma ajuda e algumas dicas de como é que se coloca o apoio lombar. Aquelas cadeiras giratórias são uma boa opção. Acabam por ser uma boa opção se forem reguláveis em altura. E se tiverem apoios de braços, porque é muito importante nós termos apoios de braços, principalmente para quem trabalha ao computador, para manter o cotovelo apoiado. Não devemos pôr em cima da mesa? Não devemos meter em cima da mesa, não. O mais adequado é manter o cotovelo, portanto, apoiado em cima do braço da cadeira e aí regular a cadeira de forma a que consigamos apoiar o cotovelo também no apoio da cadeira. Além disso, portanto, muito importante também manter sempre as costas numa posição correta. Por vezes pode ajudar ter alguma superfície por baixo dos pés, de forma a manter uma posição ainda mais correta. Imaginemos que a cadeira não é regulável, pode ajudar a colocar os pés em cima de alguma superfície, de forma a elevar e a manter um ângulo de 90 graus, portanto, em relação ao joelho. Também, quando nós falamos em trabalho sentado, falamos também na utilização de rato e de teclado para o computador. Por isso é que eu perguntava isso dos suportes da cadeira. Não é? E aqui muitas vezes acontecem lesões associadas, nomeadamente ao punho, por uma má utilização do teclado. Aqui o fundamental, quer seja... túnel cárpico, não é? Por exemplo, o síndrome do túnel cárpico, que tem a ver com uma compressão do nervo mediano, que é o nervo que passa no canal cárpico e que pode levar a dor e a formigueiro. Como é que devemos prevenir? Em relação tanto ao teclado como ao rato, mantendo sempre o punho numa postura neutra. É aquilo que é fundamental. Ou seja, utilizar o teclado e o rato não utilizando desvios dos punhos, nem colocando o punho em flexão ou extensão, ou seja, nem dobrado nem esticado. Uma posição neutra. Como é que isto pode ser feito no teclado? No teclado, geralmente o que eu aconselho é baixar aquelas patilhazinhas que o teclado tem atrás, porque as patilhas levantam o teclado, fazem com que ele fique inclinado e há logo uma tendência para fazermos isto. Portanto, se colocarmos o teclado numa posição neutra, estamos já a ajudar muito mais a que o punho fique numa posição neutra. Em relação ao rato, existem já ratos adaptados, ratos com outro tipo de apoio. Existem também os tapetes, que são facilmente comercializáveis e que são facilmente encontrados em qualquer tipo de loja que venda produtos de informática, que tem um tapete e que tem um género de uma almofada onde o pulso apoia e o punho fica com um movimento completamente neutro e completamente natural. Portanto, acaba por ser duas formas de melhorar é a forma de evitar o deslizar, não é? Exatamente. Que às vezes começamos a evitar posições viciosas do punho que não a posição neutra. E devemos ficar muito tempo a utilizar o rato ou depois há exercícios que precisamos fazer, porque há pessoas que referem depois à dormentação, não é? Não. Todas as pessoas que trabalham em posições estáticas devem de fazer pausas, não devem de ficar muito tempo na mesma posição e além de fazerem pausas devem de fazer alongamentos e aí novamente os fisioterapeutas também podem ajudar. Outra coisa importante em termos em conta é a área de trabalho. Por exemplo, se eu vou atender o telefone 15 ou 20 vezes durante a manhã, não convém eu ter o telefone muito longe de mim. E isto está definido. Nós temos uma área, eu até preparei uma imagem que mostra precisamente isso. Nós temos uma área de trabalho mais usual, portanto mais frequente, que não deve ir para a frente, ou seja, em comprimento, além dos 25 centímetros, em largura, além dos 100 centímetros. Se for só para utilizar ocasionalmente, imaginamos que eu só utilizo o telefone quando preciso fazer um telefonema. Nesse caso podemos ir até aos 50 cm de comprimento e aos 160 de largura, porque não vai ser utilizado com tanta frequência.
Fora destas medidas que eu acabei de referir, já não são medidas aconselhadas para nós trabalharmos e já está fora daquela que é considerada uma área saudável de trabalho. 180 graus, não é? Porque depois também a tendência é começar a fazer muitas vezes há a tendência para rodar, para apanhar o telefone que está ao lado, ou para ir buscar a folha que está na impressora que está ao lado, e aquilo que é fundamental é nós mantermos um ambiente de trabalho saudável e com tudo à mão, porque é mais prático e além de ser prático é mais saudável, portanto é ótimo. Mas então não devemos usar, por exemplo, as gavetas, não é? Podemos usar as gavetas, mas aquilo que usamos com mais frequência deverá estar à mão. Naquele ângulo do É um pouco como quando nós andávamos na escola, que nos ensinávamos que devíamos ter as coisas à mão para não haver distrações. No trabalho funciona da mesma forma, portanto, tudo aquilo que é usado com frequência tem que estar à mão para ser facilmente utilizável. Estamos aqui a falar deste exemplo que é da área de trabalho, numa situação de secretário, uma pessoa que fica muito tempo sentada, mas também para outro tipo de trabalho para nós, porque há tantos outros, não é? Claro que sim, nomeadamente a questão das cargas. Em relação à questão das cargas, há aqui sempre muitas dúvidas de como é que nós devemos de pegar num objeto pesado. E eu gostaria de explicar que a flexão lombar, ou seja, levar as mãos aos pés, é um movimento fisiológico, um movimento normal da nossa coluna, portanto não tem qualquer problema nós fazermos esse movimento. O problema está quando nós fazemos esse movimento para levantar uma carga, porque esse movimento está a ser feito de uma forma incorreta para o levantamento da carga, porque vamos colocar toda a atenção na nossa coluna lombar, o que pode danificar os discos, as vértebras e fazer com que hajam lesões lombares associadas. Portanto, nós para levantarmos um objeto devemos de fazê-lo à custa dos nossos joelhos, levantando esse objeto à custa dos nossos joelhos e fazendo-o com as costas sempre corretas. Aqui a cara. Exatamente. Portanto, temos ali a imagem da esquerda, aquilo é o que não se deve fazer, e a imagem do lado direito, que é aquilo que se deve fazer, portanto, dobrar os joelhos e manter sempre as costas direitas. Temos até a sequência daquilo que deve de ser feito, só para ser mais fácil dividir o movimento, partir o movimento. Portanto, primeiro baixar-se com os joelhos, dobrando os joelhos, levantar a caixa. Mas custa mais, Carolina, nós não temos com o manual de instruções. Mas não temos nada sem trabalho, não é? Pois. Mas garanto, Sofia, que se lá em casa experimentarem fazer das duas formas, é muito mais fácil. Nós somos preguiçosos, mas é muito mais fácil, mesmo em termos de física e em termos de movimento, fazermos a imagem da direita e não a da esquerda. E aumentar a nossa base de sustentação, até para evitar a queda. Claro que sim. Então, evitamos quedas, evitamos lesões, evitamos dores, portanto só temos a ganhar. A questão é que é difícil começar, isto eu garanto, eu também quando comecei claro que sim, na minha correção postural no início. Por isso é que também é importante que os fisioterapeutas possam intervir nesta área, tanto com medidas preventivas, também é muito importante o uso de material preventivo e o equipamento de segurança pessoal de cada um, sejam as botas de biqueira de aço, sejam os coletes para quem trabalha com pesos mais pesados, as cintas lombares, também é muito importante. E sabe, eu ainda ia mais longe, Carolina, eu acho que na escola, como eu dizia que nós não vimos com o manual de instruções, e é verdade, nós fazemos pelo que é quase que intuitivo e é o efeito de mola, que nós utilizamos a nossa coluna para tudo e depois, quando chegamos à idade em que conseguimos assimilar estas correções, já cometemos muitos erros. Claro que sim. Isto devia de começar até na escola. Pois é, devíamos aprender. Quando vamos para a escola... Com certeza. Estamos a falar, isto é uma questão de correção postural e é uma questão de dicas muito básicas que muitas vezes as pessoas desconhecem e se as conhecessem era muito fácil de assimilar e de começar a utilizá-las no dia-a-dia. Quando somos pequeninos e todos nós passamos por isso e temos crianças à nossa volta, quando cai um objeto a primeira coisa é a coluna que baixa. E não dobrar os joelhos. Pois, desde pequeninos já cometemos este erro. Sem dúvida, sem dúvida. Não é um vício. Outra coisa também, tem muitas vezes a ver com o transporte da carga. Eu preparei também uma imagem, portanto as cargas devem ser sempre transportadas perto do corpo e nunca afastadas do corpo. Não sei se podemos ver agora a imagem a seguir, que aparece uma zona, a zona verde, a zona amarela e a zona vermelha. Podemos até começar por esta que está aqui a ser mostrada. Portanto, a carga não deve ser colocada nem muito à frente, nem muito atrás, deve ser colocada assim junto ao corpo. Não é mais difícil o transporte? Acaba por ser se calhar menos confortável, mas junto ao corpo nós temos mais força e temos mais equilíbrio. Portanto, é uma forma mais simples de transportarmos a carga. Outra ideia... mais o core também. Exatamente. Outra ideia poderá ser... Exatamente. Portanto, ali tem naquela imagem, conseguimos ver as vértebras lombares ali a vermelho. Portanto, nós se fizermos este movimento, que é o que toda a gente está habituada a fazer, estamos a colocar ali em risco a saúde da nossa coluna. Os gatos também fazem este movimento. Fazem, mas fazem um alongamento. Pois é isso. E nós também fazemos e devemos fazer. Portanto, é diferente. Mas não com carga. Não com carga.
Portanto, é completamente diferente. Era o que eu falava há pouco, de fazer uma flexão lombar, que é um movimento super saudável e que nós devemos de fazer para alongar, mas sem carga. Estávamos ali a ver naquela imagem que temos uma zona verde, portanto a zona onde nós devemos transportar a carga, temos a zona amarela, é como se já estivéssemos mais em perigo, e depois temos a zona vermelha, que é a zona em que não devemos mesmo transportar carga. Portanto, quanto mais afastado do corpo, pior vai ser tanto para os braços como para a coluna. Portanto, a carga deve ser transportada o mais próximo do nosso corpo. Além disso, acumulamos mais tensão também no pescoço, não é? Exatamente. Muito mais tensão, tanto no pescoço como nos membros superiores. Outra forma também de transportar a carga pode ser para baixo. Imaginemos que temos umas sacolas, isto pode ser tanto no trabalho como para as compras ou para fazer uma mudança de casa, seja o que for. Tentar sempre evitar assimetrias, ou seja, tentar evitar o transporte só de um lado do corpo, mas fazer sempre o transporte em ambos os lados. A tendência não é vou levar tudo deste lado que é onde eu tenho mais força. Por exemplo, ou porque vou com o telemóvel, vou com a mão, como eu já tenho às vezes visto, vou a falar ao telemóvel ou vou a mandar uma mensagem com a outra mão, e então os sacos de compras vão todos aqui deste lado. E depois, se calhar, se tiver que fazer uma caminhada ainda grande com os sacos, já chego ao fim a sentir, pode não ser dor, mas já começa a sentir um desconforto por causa desta falta de simetria no transporte da carga. Tentar gerir pelos dois lados. Exatamente. Além disso, é sempre muito mais fácil também, e antigamente fazia-se isso, fazer um transporte na vertical, um transporte em cima da cabeça ou um transporte em cima dos ombros, porque a carga acaba por ficar de cima para baixo e acaba por ser também uma boa forma de transportar. Chamar a atenção é para a quantidade de peso que é transportada. Aquilo que é recomendado, e depois também é preciso ter atenção à estrutura física de cada um, mas nunca mais do que 25 kg. Para transportar mais do que 25 kg já existem normas e recomendações, já se deve de utilizar outros materiais, um carrinho de mão, outro tipo de alavanca, ou então pedir ajuda, portanto, ajuda de um colega e chamar a atenção para isso no trabalho. Não é por acaso... Já é um pouco. Já é bastante, 25 kg já é bastante. Mas não sei se a Sofia se lembra, por exemplo, os sacos de cimento eram quase todos de 50 e agora começou a haver uma redução para 25. Portanto, tem a ver com esta norma da redução do peso e da redução da carga. O impacto. Carolina, o nosso tempo já lá foi. Já lá foi. Mas penso que já ficaram aqui algumas sementes que nós podemos adotar para mudar o nosso comportamento. Começamos no novo ano, vamos alterar as nossas posturas e apostar num futuro melhor, não é? Obrigada pela vinda e voltamos a nos encontrar para breve. Muito obrigada e um bom ano. E se também tiverem sugestões para deixar aqui à nossa fisioterapeuta, porque não, vão ao nosso Facebook, Madeira Viva RTP Madeira, deixe o seu gosto e por mensagem privada coloque lá o que é que gostava de ver aqui abordado, não é? Que certamente gostará dos desafios.